Boa noite, é um prazer hoje começar o primeiro episódio do podcast do Cardio Trials. Eu sou o Lucas e é uma honra hoje começar com nossos amigos do Via de Saída Cast. Então, para apresentar nossos convidados, aqui ao meu lado direito, temos o Dr. Guilherme Levi, ele que é cardiologista pelo Hospital Procardíaco e atualmente fellow de arritmia clínica no INCOR. Temos também o Dr. Igor Altoé, cardiologista pelo INCOR e atualmente também fellow de arritmia. E nosso gabarito da noite, doutora Sávia Bueno, ela que tem um currículo muito extenso, mas em resumo, arritmologista clínica, também especialista em estimulação cardíaca artificial, eletrofisiologia invasiva e atualmente assistente do serviço de arritmia do INCOR e de vários outros grandes hospitais de São Paulo. Gente, muito obrigado pelo convite, bem-vindos. Muito obrigado. E Lucas, conta pra eles, você tá fazendo residência com a gente lá no INCOR, tá gostando lá da residência? Muito bom, aprendendo demais com vocês e com todas as equipes. Mas vamos conversar sobre então arritmia e exercício, e para começar vamos lançar um caso clínico. Paciente jovem chega no consultório de vocês, sem comorbidades, e ele quer fazer uma atividade física competitiva. Como é que vocês vão avaliar esse paciente? O que vocês vão pedir? O que a gente precisa pensar nesse caso? Bom, eu queria só agradecer por estar aqui com vocês, para mim é um privilégio. Eu vou começar respondendo essa pergunta, que é uma pergunta que a gente faz sempre. E aqui no Brasil, tanto no Brasil quanto aos europeus, a gente tem a mesma conduta em relação aos pacientes maiores de 18 anos, que querem iniciar atividade física, inclusive competitiva. E a gente inicialmente faz nesses pacientes anamnese, exame físico, história familiar e o eletrocardiograma também. Esses são os pontos iniciais e muito importantes para você liberar esses pacientes para qualquer atividade física, inclusive a competitiva. E nesses pontos você vai avaliar se em um deles você vir qualquer alteração, ou seja de eletro, ou seja na história familiar, ou seja na anamnese e no exame físico, você vai evoluir nessa investigação até que ele seja liberado para atividade com segurança. Mas é isso que nós fazemos. A gente tem, isso tudo começou até com os italianos, que começaram com uma avaliação com 26 anos, eles fizeram um estudo e eles acrescentaram em pacientes atletas o eletrocardiograma, a anamnese, exame físico, história familiar, e eles viram que esses pacientes diminuíram 90% da mortalidade, e isso passou a ser lei federal na Itália e em boa parte da Europa, toda essa anamnese, toda essa parte inicial para a liberação para atividade física. Muito bacana, muito bacana. Não, aproveitando até porque a doutora acabou explicando uma parte da história, né, onde começou tudo isso, e é legal fazer um contraponto, por exemplo, o americano, ele pensa de uma forma totalmente diferente, ele tenta pensar em custo-efetividade disso tudo. Então, por exemplo, o eletro, que é um exame muito barato, então, por exemplo, pensando no Brasil, né, a gente teria isso aí em grande parte do nosso território, apesar das nossas diferenças sociais, o americano coloca como se não fosse custo-efetivo fazer um eletro numa triagem de uma pessoa sem ter alguma queixa na anamnese, história familiar e exame físico, não precisando fazer do eletro para liberar, pensando nos questionários de amplo aspecto e tudo mais, que vai entrar muito no nosso bate-papo de hoje, exatamente na avaliação desse paciente, quanto você tem um custo-efetividade disso tudo. E eu acho que muito interessante essa avaliação que vocês falaram. E vocês que são arritmologistas têm muito costume de ver eletro, pequenas alterações, às vezes aquela pequena alteração na repolarização no QRS, que às vezes para um cardiologista que não tenha tanta experiência com arritmia pode deixar passar. Então, o que vocês sugerem para a gente, o que a gente tem que procurar no eletro desse paciente que chega para fazer essa avaliação? E outra coisa, tem alguma alteração no eletrocardiograma desse paciente que é esportista em relação ao eletro de alguém que não seja um grande praticante de atividade física? Vamos responder, né? Vamos falar. Não, só lembrando também que a gente falou que antes do eletro vem toda essa questão da história clínica também, que é bem importante, sempre bom frisar. Paciente que a gente fala história familiar, a gente está falando principalmente de história familiar de morte súbita, né? Paciente
familiar de primeiro grau, principalmente. Se tiver alguém ali, primeiro grau, morte súbita na família, já acende ali uma luz para você já ir com os outros olhos pro eletrocardiograma e também para uma avaliação clínica como um todo. Lógico, você vai fazer um exame físico para ver se tem alguma alteração no aparelho cardiovascular, sopro, essas coisas, mas acho que antes do eletro também é importante a gente falar. Sintomas, né? Sintomas, o paciente queixa de alguma coisa, né? Acho que é importante. É um sintoma que é muito pontual aí nessa. É porque a gente está falando de um paciente que não tem nada, né? Graças a Deus. Então essa parte da anamnese ela passa batida. Exatamente porque ele vai te contar que não tem nada, a família tá todo mundo saudável, tem um irmão de primeiro grau, pai e mãe, todo mundo bem. Mas, por exemplo, pensar naquela pessoa que tem síncopes, queixas inespecíficas, palpitação no esforço, palpitação durante a atividade física, após a atividade física, tudo isso vai mudar muito na nossa avaliação, né? Por exemplo, você vai pensar o cara que está jogando bola, ele sente palpitação na atividade física. A gente já pensa em alguma coisa que pode ser mais complexa, entre aspas, de maligna, né? Que nos preocupa mais. Ele faz uma palpitação, uma síncope depois, já lá, relaxando ou sentado, conversando com os amigos depois do treino. A gente já pensa em outras coisas. Então, detalhar bem essa anamnese faz muita diferença para a gente poder dar valor até o eletro e, caso a gente precise de algum outro exame, né? Pensando na patologia de base. Falando do eletro, vocês falariam também de alguma coisa da anamnese a mais? Mas é isso, uma anamnese, história familiar, porque às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais, perguntar mais, porque eles chegam, às vezes, esse paciente que você citou é assintomático, mas às vezes ele está acostumado a sentir aquilo, então você tem que, às vezes, perguntar mais, ter mais cuidado, porque às vezes eles esquecem. Isso pode ser qualquer paciente. E se você achar alguma coisa na anamnese, exame físico, pergunte mais. História familiar é importante e às vezes a gente pula a história familiar, né? E a gente tem que aprender a perguntar ativamente. Pai, mãe, irmão, tudo, porque realmente eles esquecem. E às vezes vão te falar na segunda ou na terceira consulta. Entendi. Entendeu? Então, ainda em relação a essa parte da história clínica, depois a gente vai para a questão do eletro. Quais seriam os red flags, as bandeiras vermelhas que vocês identificariam? Esse cara precisa de uma atenção mais especial. Esse cara eu preciso investigar melhor. O que vocês considerariam assim algo que chama atenção para ir atrás de um diagnóstico mais preciso? Bom, Além do eletro? Além da anamnese? Na anamnese, na história familiar, o que chama atenção? Cara, na história familiar é muito bom lembrar que as pessoas perdem de forma muito fácil o que é morte súbita, né? Pensando em Brasil, né? Toda pessoa que morre de um dia para o outro, a gente tem que lembrar que é morte súbita, né? Ou seja, aquela pessoa que foi encontrada em casa, aquele famoso infarto fulminante, ele tem que ser caracterizado como morte súbita, visto que no Brasil a gente não tem um serviço de ML que consiga fazer uma avaliação de óbito, muito menos uma autópsia molecular, que é quase um unicórnio aí na nossa realidade. Então a gente tem que perguntar ativamente em relação à história familiar e tentar destrinchar, porque assim, vai falar que alguém faleceu com 50 anos, 40 anos, 30 anos, mas vai falar que foi um acidente de carro, por exemplo, e foi mergulhando, foi fazendo uma coisa que você imagina que é um acidente, por exemplo, e muitas das vezes pode ser realmente uma morte súbita. Teve um caso interessante também, um professor da RIE falou sobre um caso foi lá no ambulatório, eu acho, que foi uma história semelhante, até de uma pessoa que estava trabalhando com a gente, e quando foi avaliar a pessoa, ou seja, teve um familiar de primeiro grau que teve um acidente de carro, faleceu, sem uma autópsia, sem algo mais preciso, como um acidente, foi fazer o eletro no jovem que contou a história, que era, enfim, colega nosso, trabalhava com a gente, tinha brugado. Então, você tem que dar valor a essa história familiar de forma muito ampla e pegar esses casos índices que pode passar batido. eu acho que resumindo assim, o red flag que você perguntou, eu acho que morte súbita, acho que é um consenso, assim, né? Se tem história familiar de morte súbita, acho que é um red flag bem importante. E como é uma avaliação
pré-participação de exercício físico, o paciente geralmente não vem com nenhuma queixa, o paciente é assintomático, então é difícil você tirar uma história clínica de um sintoma que vai chamar atenção. Mas eu acho que vale a pena sempre perguntar de síncope. Às vezes o paciente teve há muito tempo atrás e ele não vai te falar, mas pode ser um sintoma importante para você pesquisar. E às vezes eles esquecem também. Eu fui avaliar um maratonista essa semana e ele veio por assintomático no exame de rotina com arritmia ventricular. E foi somente no segundo momento que eu estive com ele, que ele, perguntando de novo ativamente, que eu faço sempre mais de uma vez a anamnese exame físico, eu nunca deixo, quem me conhece sabe que eu nunca deixo uma vez só e fico satisfeito por aquilo, eu vou perguntando de novo, e na segunda vez ele falou assim, não, é verdade, eu tive uma pré-síncope, ele falou, eu tive uma tontura, 1h30 após o exercício de treino de corrida que ele tinha tido, e ele só foi contar isso pra mim na segunda, na primeira ele falou não. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que insistir, porque a gente está lidando com pessoas que vão colocar um trigger em cima de um substrato que eles possam ter, né? Que é a atividade física de alta intensidade. Né? Então você tem que tomar cuidado para avaliar e perguntar ativamente. Acho que isso é muito importante. Perfeito, perfeito. Então depois que a gente faz toda essa anamnese, esse exame físico, vamos pro eletro, vamos para aquela pergunta de o que a gente tem que ver no eletro e o que vai ter de diferença naquele eletro do paciente que é esportista em relação ao paciente que não é. Do paciente não esportista, a gente espera um eletro normal, a gente tem que reconhecer um eletro normal como bom cardiologista, um P sinusal, o QRS estreito, o eixo, tá, desse paciente, tamanho de P, se tem sobrecarga, se não tem sobrecarga, se tem alteração de repolarização, se a amplitude fazer a checklist. Quando você vai avaliar eletro, é como avaliar anamnese, exame físico, história familiar. Você tem que fazer checklists. Se você faz o checklist, a chance de você deixar passar alguma coisa vai ser muito menos provável. E lembrar que alterações de eletro podem ser dinâmicas. Então, as avaliações desses pacientes, mesmo os considerados saudáveis no início, eles têm que ser reavaliados sempre, principalmente para aqueles que são liberados para alta competitividade, para treinos vigorosos, e que, às vezes, não são chamados de atletas, né? Mas são atletas, porque às vezes a gente peca até no nome, na nomenclatura de atleta. Na nomenclatura, porque atletas são aquelas pessoas que treinam vigorosamente, tá? Que fazem competições, e essas competições podem ser por gostar, eu, por exemplo, fui atleta a vida inteira e nunca fui chamada de atleta, mas fazia sempre competições, fazia sempre treinamento com alta performance, mas nunca fui chamada de atleta. Isso é perigoso, né? Porque a gente tem que saber o que eles fazem, qual é o treino, qual o volume, qual a intensidade, para você considerar. Ele é atleta? Ele pode ser um atleta profissional, ele vai ser um atleta amador, um atleta por hobby, por gostar até das competições, né? Então ele é um atleta também. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco o nosso pensamento básico para poder definir o básico e por etapas, para não deixar escapar nada. Não deixa escapar nada, porque aí você consegue liberar com segurança, lembrando que as alterações podem ser dinâmicas, principalmente em eletro, e que você tem que avaliar sempre. Avaliou esse ano, tudo bem, não deu nada, continua de alto rendimento, continua competindo, ano que vem vamos avaliar de novo. Ou se acontecer algum sintoma, ou se houver alteração na família que antes não tinha e na próxima vai ter. Então, a anamnese, exame físico, história familiar é toda consulta. Perfeito, perfeito. E aí é muito interessante falar sobre a nomenclatura, exatamente porque foi uma mudança, foi meio que uma novidade, como não era considerada atleta. Aí eles colocam como pelo menos 10 horas semanais de treino de alta intensidade para botar como atleta amador, né? É atleta quando você ganha algum dinheirinho com isso, ou seja pouco, seja muito, e quando você faz isso de forma, entre aspas, recreativa, bem pessoal, você fica como atleta amador, que é a mesma ideia por um tempo de treinamento muito grande.
E aí, seguindo nossa ideia do eletro, né? Aproveitando a ideia da sala do checklist, você viu o P, você viu o QRS, você viu o eixo, viu as alterações da repolarização, falando das coisas alteradas também nessa ordem, né? Seria sobrecargas atriais, seria em relação ao QRS, a gente ia ter muita coisa interessante entre o QRS alargado, pensando nas doenças miocárdicas mesmo, né? Como uma coisa de alteração realmente algo estrutural, e pensando no próprio QRS em relação aos QRS de grande amplitude, que podem ter um sinal de sobrecarga, e dentro desse sinal ele pode ser algo realmente só de sobrecarga volumétrica, como pode ser também uma doença estrutural. E em relação ao QRS, você contaria alguma coisa, Igão? Eu acho que o importante é sempre essa avaliação bem minuciosa do eletro, porque às vezes vai ter algumas alterações bem discretas, que muitas vezes a gente vê por aí que acaba passando batido, e você tem que ter um olhar um pouco mais atento. O Gui falou da parte da onda P, lembrar também do intervalo PR, lembrar das pré-excitações, às vezes o paciente pode ter alguma característica desse tipo. Do QRS, lembrar também do tal do ponto J mais elevado, que a gente costuma ver bastante no ambulatório. Sempre quando tem alguma alteraçãozinha, uma elevação desse ponto J, a gente tenta investigar se tem um padrãozinho de BRD, você acha que pode ser ali em V1, você acha que pode lembrar um pouco Brugado, paciente jovem, faz uma derivação superior, né? É bem difícil a gente ver fazer fora, assim, no cotidiano, mas isso pode mudar bastante. Você faz uma derivação superior, às vezes você desmascara um Brugado que está ali e muda totalmente sua conduta em relação ao paciente. E como a doutora Sá falou, é bem dinâmico. Você tem que sempre não se contentar só com o eletro da primeira vez que você está vendo seu paciente. Toda vez que você for fazer ele, você vai fazer o eletro. Se você achar que tem que fazer derivação superior, você vai fazer derivação superior. E sempre com o mesmo olhar minucioso. Posso contar outra recente que eu tive, uma paciente que gosta muito também de atividade física, mas ela faz moderada, ela é professora de educação física, e ela veio com a arritmia ventricular muito tranquila, muito benigna, aparentemente, por eco normal. Eu acabei fazendo a investigação maior nela, porque ela tinha uma piora no esforço, acabei fazendo mais investigação, mas no final deu toda a investigação normal, coração normal. Mas no segundo eletro, da segunda vez que eu tinha visto a paciente, ela já começou com um J que ela não tinha antes. Uma alteração, aí já fiz derivação superior, isso já tinha 1 ano de acompanhamento praticamente, eu fazendo eletros regulares, todas as consultas. E quando ela veio de novo, pedi derivação superior, pedi toda a parte de investigação, teste com derivação superior, também nada, a não ser aquilo que na outro eletro já não tinha mais. Em outra consulta normal, de rotina, outro eletro, porque eletro toda consulta de cardiologista, não existe cardiologista que não avalie eletro, além da anamnese, exame físico, história familiar, e ela veio com o padrão de Brugado espontâneo. Entendeu? Então a importância da reavaliação regular e sem sintoma algum. Sem nada de medicação, assintomática, não usa droga, mas ela tinha uma alteração que eu não tinha visto antes, porque, como eu falei, é dinâmico. E mais ou menos 1 ano e meio depois ela apresentou o Brugado espontâneo. Muda tudo. Então muda tudo. E muda a avaliação, por isso que ela tem que ser todo ano, sempre. E ela pratica bastante atividade. Legal, muito interessante. E então aquele paciente que a gente fez essa triagem inicial, às vezes se ele não passou em alguma das coisas, por exemplo, tem uma história familiar, tem um eletro um pouco alterado, a gente vai solicitar exames complementares. Né? Eu acho que o principal exame que todo cardiologista vai pensar em pedir é o eco. O que vocês vão olhar no eco desse paciente? Claro, além da valvopatia, além do espessamento, como o médico que vai liberar para atividade física, vocês vão interpretar desse eco? É uma pergunta... acaba sendo igual no sentido de checklist, né? Eu tento fazer uma avaliação semelhante.
Então, você vai olhar se tem alguma, nos átrios primeiramente, se tem sobrecarga atrial, se o átrio esquerdo é grande, se tem uma sobrecarga também atrial direita, mas enfim, o átrio esquerdo acaba sendo uma nossa maior fonte de informações, né? Logo abaixo você vai olhar as válvulas, se tem alguma alteração valvar, e a alteração valvar não tendo, você vai aos ventrículos. A gente fica muito receoso, né, vamos dizer assim, com certo medo da cardiomiopatía hipertrófica, então você vai ver espessura septal, característica do ventrículo, como é que funciona aquele ventrículo, se tem alguma alteração, se tem gradiente, se não tem, se faz algum tipo de alteração hemodinâmica por causa desse tipo de gradiente, como Venturi e coisas semelhantes, mas aí já não passo lá na frente, né? Ainda no miocárdio, pensando em doenças de depósito, lembrar das doenças de depósito, para poder fazer aquela avaliação estrutural, diria que a grosso modo mesmo, exatamente para você fazer uma boa triagem, para diferenciar exatamente o coração normal, você seguir o seu paciente, para você parar e ver que tem alguma alteração e fosforilar mais detalhes, né? Pegariam mais alguma coisa do eco? Quando você vai para chegar aí para o próximo passo, que é o eco, é porque você vê alguma coisa que você não viu, que você não acha que não está certo, né? Né? Principalmente no paciente que você passou, de 18 anos, que é assintomático, você vê alguma coisa alterada para você passar para o eco. Ou se não, é um paciente em outra situação maior que 35 anos, que tem alto risco cardiovascular, e você faz algum exame para mais para você liberar esse paciente. Mas no paciente jovem, quando você chega no eco, é porque você viu ou um átrio maior no eletro, ou você viu uma sobrecarga, para você o eco, que ele vai ser complementar, né, do seu exame físico. Né? Porque se vier normal e tiver um eletro alterado, eu não vou me conformar com o eco, eu vou seguir para frente. Eu vou seguir para ressonância, se vier tudo normal, eu vou continuar vendo esse paciente com outro olhar. Se algum desses 4 que eu falei anteriormente, que é a base do negócio, vier alterado, eu vou, mesmo que os exames complementares, que são ditos mais fidedignos em relação a muscular, válvula, tudo, eu vou aceitar que ele é normal, mas eu não vou me conformar. Normal por enquanto, né? Por enquanto, porque muitas alterações elétricas ocorrem bem antes, no cardiopatia hipertrófica uma delas, 75% ocorre antes de ter alteração de miocárdio, né? Então ela pode vir normal, mas eu vou continuar investigando, às vezes o que vai servir para mim? Se vier normal, eu vou acompanhar esse paciente mais precocemente, não vou dar um intervalo tão grande, né? E avisar em relação ao sintoma, tudo. Ainda mais se a suspeita, às vezes você olha uma alteração na eletro, uma suspeita de alguma coisa genética, alguma arritmia ventricular de origem genética, você vai pedir o eco justamente para ver se tem alguma disfunção, mas parte genética, pode ser que o eco realmente não venha nada, é normal. E aí você não vai parar aí, você vai ter que acompanhar. Aí eu posso falar do outro caso que eu vi recentemente, que também é outro corredor de rua, que veio o eletro alterado. Engraçado que na primeira alteração veio V1 a V3 negativo, né? Ressonância eco normal, né? A segunda eletro dele já não veio esse V1 V3 negativo, tem uma FA que era paroxística, não, ele tem alguma coisa. Vamos rever, pedimos novamente essa ressonância com maior cuidado das alterações que a gente tinha visto e realmente veio alteração no ventrículo direito. Então, às vezes é questão de a gente ver com maior cuidado também, a reavaliar, né, a imagem e falar o que você está procurando, né? Porque às vezes está ali e você só precisa procurar com mais cuidado junto com o pessoal. Não é um exame examinador dependente, né? Exatamente. E perguntar, às vezes ligar para o seu colega que fez o exame, citar o que você está procurando, às vezes ele revê o próprio resultado dele, te dá uma outra informação. Tudo é muito bom, principalmente que a gente tem, de certa forma, uma medicina que a gente consegue conversar com outro colega, isso faz muita diferença, né? Ir lá, perguntar, falar o que você está pensando, para ele buscar exatamente o que você está com dúvida, né? E aí, eu tô até voltando até no tópico anterior, mas falando de V1 a V3, como a Sábia falou, aí eu lembro na cabeça em relação a uma alteração que é interessante, né? O paciente negro, realmente de etnia negra, pode ter uma alteração de V1 a V3 ali, melhor, V1 a V2, uma alteraçãozinha da repolarização que seria benigna. Também para o paciente atleta. Mas mesmo assim, acredito que a gente faria uma investigação básica
para excluir as doenças do coração normal, e aí sim seria uma das poucas situações que você ia falar que ele tem uma alteração da repolarização, mas é uma alteração benigna, e você poderia espaçar um pouquinho mais esse acompanhamento e tudo mais, mas você continua dando valor a ela. Excelente, gente. Então, só para fechar esse primeiro assunto, e ressonância e teste genético? Quando é que vocês vão pensar em pedir nesse paciente? Rapaz, era para ser um paciente normal, um paciente saudável. Mas aquele gente... Arrumou o maior problema para ele. Mas aquele paciente que a gente... Posso responder com outro caso. A gente viu outro outro caso recentemente no INCOR, e veio com alteração de eletro, tá? Uma alteração de eletro, tinha diminuição de amplitude, de QRS, ele não era um eletro normal, né? E veio com eco também de fora normal. Repetimos o eco normal. Eu falei, não é normal. O que a gente tem que colocar como cardiologista a gente tem que ser nosso Sherlock Holmes, né, o tempo inteiro. Porque se tem um eletro, é isso que eu estou querendo passar o tempo todo, se tem um eletro normal, se tem alguma dessas 4 que não são normais, não se conforme com eco normal ou ressonância normal. Tá? Ele veio com eco normal, na ressonância foi fazer o diagnóstico, entendeu? Isso pode acontecer, como pode vir os 2 normais e você tem que continuar seguindo esse paciente. Um desses 4, com alteração, você não vai se conformar, que ele é normal. Você pode aceitar, liberar para aquele momento e reavaliar, entendeu? Dando ênfase no que a Sávia falou, eu acho que você tem que saber muito assim para ter um grau de humildade tão interessante a ponto de você olhar o eletro. Porque, por exemplo, eu estava discutindo eletro com um colega dos nossos grupos lá de eletro sobre um eletro alterado. Aí era um rapaz que te queria dar muito um nome para a alteração que ele viu no eletro. E a gente, como cardiologista, o primeiro passo, a primeira humildade importante é ver uma alteração e falar, tá alterado, tem coisa aqui, e perguntar para outra pessoa, esse eletro é doente, como a gente costuma falar no ambulatório. E buscar o que aquilo quer dizer. Porque a gente vê muito, principalmente, enfim, o cardiologista em geral eu acho muito interessante que ele fica muito preso ao nome. Então ele fica querendo um nome para o negócio. Opa, não tem Brugada. Então o que é isso? E esquece, não é Brugada, esqueci, deixa para lá. Não, então assim, viu que tem alteração, viu que é alguma coisa que pode ser doença, vá atrás, pergunta para alguém. Não deixa aquilo passar, porque aquilo pode não ter um nome hoje, pode ter um nome daqui a 20 anos e você salvar a vida daquele cara. Essa é uma mensagem, talvez a melhor mensagem do podcast de hoje. Excelente, eu acho que esse é sempre o nosso objetivo, tentar às vezes identificar aquele paciente que se chega ao nosso consultório com o diagnóstico de ser rígido e a gente às vezes conseguir dar um diagnóstico preciso e salvar a vida dele. É isso que a gente sempre busca nessa avaliação, né? Participação. Então, seguindo, vamos conversar agora um pouco sobre alguns tipos de arritmia específicos que o paciente às vezes já chega diagnosticado e como é que a gente dá orientação para esse paciente sobre atividade física, se ele pode, se ele não pode, alguma recomendação especial. E o primeiro paciente, que eu acho que é uma das arritmias mais frequentes no consultório, é aquele paciente que tem uma fibrilação atrial, que pode ser uma persistente, às vezes até uma permanente, ou a mesma paroxística. O que a gente orienta para ele em relação à atividade física? Bom, o paciente que chega com fibrilação atrial, a gente vai ter que sempre investigar, né? A fibrilação atrial. Quando é numa paciente com mais idade, você tenha com comorbidade, você aceita que a fibrilação atrial seja mais pelas comorbidades, seja por causa da idade, porque aumenta também, né? Mas se o paciente tem menor de 40 anos, tem FA, a gente vai ter que tratar esse paciente com mais carinho em relação a continuar a investigação para outros motivos. Por que ele tem FA? Eu sinto falta muito em relação a isso. Por que o paciente tem FA no jovem? Eu peguei também outro paciente jovem, com 32 anos. Por que ele tem FA? Você tem que olhar e ver, principalmente a história familiar dele. Você tem que ver esse coração com carinho, tá? Em relação à função dele, dessa estrutura. E a anamnese e tudo. E se ele tem algum sintoma ou não tem, porque muitos deles são assintomáticos também. Em relação ao tratamento, por exemplo, desses pacientes, se eles forem atletas, não são, isso não vai mudar muito. Se ele tem FA,
ele tem sintoma, ele vai tratar. Ele vai ter que tratar, né? Se ele tem sintomas ou se ele tem alguma alteração de miocárdio com piora por causa da taquicardia, e tudo isso ele vai ter que ser investigado, mas com muito carinho para aqueles pacientes. Eu falo com muito carinho porque os pacientes mais jovens, às vezes a gente trata, isso não vai estar escrito, isso é a experiência da gente que está lidando com arritmia. Os pacientes mais jovens, vocês têm que pensar que eles podem ter das causas mais comuns, as canulopatias, pode ser associada à brugada, pode ser associada a QT-longo, e esses pacientes, se você fizer o mesmo antiarrítmico que você faz para aqueles que já têm FA, que são maiores de 60 anos, que têm outras comorbidades, você vai fazer uma arritmia, você vai acabar fazendo pró-arritmia para esses jovens. Porque o mais importante desses jovens, tenta tratar os sintomas deles, descobrir o que eles têm e evitar de ser tão intempestivo nos antiarrítmicos. Entendeu? Optar por drogas que não vão alterar muito, não vão fazer pró-arritmia, vão controlar os sintomas, e nisso você consegue investigar e saber qual caminho você vai levar. Você vai levar para cada paciente desse, entendeu? O que eu acho que é bem importante na FA, nesses pacientes, principalmente nesses pacientes jovens, não tratar os antiarrítmicos assim de maneira pensar nas pró-arritmias que eles podem fazer, porque FA, apesar de ser uma arritmia que dá muito sintoma, se você não fizer tanta coisa para atrapalhar, né, você vai ajudar esse paciente, vai ajudar muito mais. Já nas pró-arritmias, se for, por exemplo, você não viu o eletro, você não sabe nada ainda, você não conhece a estrutura desse coração, você pode fazer pró-arritmias e graves. E assim você pode causar morte súbita, né, nesses pacientes. Então, tomar cuidado, eu falo muito com os antiarrítmicos. Em relação à liberação para atividade física desses pacientes com arritmia, fibrilação atrial, vai depender muito da estrutura. Quando eu vou avaliar um paciente com fibrilação atrial, tirando tudo isso que eu falei desde o início, quando você vai avaliar um paciente para liberar, vamos falar que se ele quer correr maratona, está com fibrilação atrial, o que você vai ver? Você vai ver se ele tem sintoma ou não, tá? Vai explicar para ele que ele pode ter sintoma, porque a gente tem que pensar que esses pacientes, eles podem nunca foi sintomático na vida, mas naquele momento ele está desidratado, está muito quente, ele pode ter síncope. Então esses pacientes têm que ser avisados. Aí você tem que saber qual é o esporte que eles praticam. Entendeu? Uhum. Porque para você poder liberar, que também é outra pergunta importante que eu faço. Qual esporte? Ele fica subindo montanha, por exemplo? Ele está nadando no mar? Então, porque eu tenho uma síncope. Uma terra é uma coisa, ter a síncope no mar é outra, ter uma síncope numa altura é outra. Então é importante saber o esporte também que ele está praticando. Você tem que saber a estrutura desse coração, né? Antes de você liberar, sempre. Sintomas, como eu já falei. E até se você tiver toda a base normal, dá para você liberar esse paciente, como eu já liberei pacientes meus. Cuidados, porque muitos deles vão estar usando o anticoagulante. Aí você tem que lembrar dos esportes que causam trauma, tipo bike, né? Bike, lutas. Você tem que avisar esses pacientes que anticoagulantes, nesse caso, eles podem causar traumas e levar a problemas mais sérios. Então, esses pacientes têm que ser muito bem orientados. E como eles mesmo nos assintomáticos, a gente acaba mandando ele para ablação, porque se trata de um atleta, se for o caso, né? Porque esses atletas, qualquer uma dessas drogas que você dê, eles funcionam como para diminuir performance, né? Beta-bloqueador, bloqueador de canais de cálcio, qualquer uma desses antiarrítmicos, e a gente acaba levando ele para ablação. Importante nesse ponto, por exemplo, na americana não tanto, mas na europeia até eles falam como classe 2A, quando você manda esse paciente para fazer ablação de fibrilação atrial, você tem uma associação da fibrilação atrial com flutter atrial 40%, 50%, você já manda fazer ablação do istmo cavo tricuspídeo também. Entendeu? Mas a gente tem pacientes que a gente libera com segurança. Não adianta você ficar fazendo teste ergométrico para ver que frequência que ele vai alcançar frequências altíssimas, mas isso vai depender do sintoma dele.
entendeu? Para você liberar, e sempre vai ser o coração dele como que é, tá? Ótimo. Eu acho que não sobrou nada pra gente falar, né? Essa questão, mas Muito bom. Como eu falei, doutora Sálvia é o nosso gabarito. Bom, talvez lembrar das doenças genéticas desses pacientes jovens, né? Na fibrilação atrial no paciente jovem, que também é uma coisa que a gente tem que lembrar. E não pensei em mais nada, eu acho que foi. Eu lembrei de início ao fim. um caso que a gente viu no ambulatório, você deve lembrar também, que era justamente um paciente jovem, acho que tinha 35 anos, com uma FA. E aí, como a FA é muito frequente na prática, muitas vezes a gente, fora, né, mais generalista, assim, a gente vai deixando passar batido, mas igual a doutora Sá falou, no jovem, FA você não pode deixar passar. E esse paciente, além de FA, acho que ele fazia algumas arritmias ventriculares, não lembro exatamente o contexto, mas no final das contas a gente pediu o teste genético e era um SN5A. Talvez você deve lembrar desse caso. Mas é sempre bom investigar, não tem como passar batido, não. E aproveitando que você também comentaram em relação aos remédios, né? Mas para dar uns nomes, talvez, a gente vai pensar sempre no sotalol, na propafenona e miodarona, que seriam os mais habituais, né? E nos beta-bloqueadores não como antiarrítmicos, mas como controle de frequência, certo? E aí entra uma coisa que na prática eu acho que as pessoas deixam passar com muita facilidade, é que a propafenona e o sotalol, geralmente o cardiologista clínico não tem, entre aspas, medo deles, né? Então eles passam com mais, entre aspas, tranquilidade, e esse é o tipo de paciente que a gente tem muito medo de passar esses remédios exatamente para o efeito antiarrítmico, o efeito pró-arrítmico, né? Então, você pode, como a doutora Sávia deu exemplo em relação da FA com flutter, se você fizer propafenona, você pode facilitar um flutter nesse paciente, que teve não exatamente um caso igual, mas semelhante nos últimos meses. Então, ter muito cuidado com o antiarrítmico que você passa. Então, às vezes é melhor usar um beta numa dose adequada, controlar o sintoma, do que propriamente fazer um remédio se você não tiver um controle. Por exemplo, às vezes é aquele paciente que vai lá de 6 em 6 meses, você não vai conseguir um eletro depois de como é que ele está usando a propafenona, e aí você complica tudo. Vai sempre ver os efeitos colaterais, né? De cada droga, pró-arritmia de cada droga, né? Que a gente esquece. Como cardiologista, se você dá uma propafenona, você vai avaliar o QRS, deu sotalol, vai avaliar a QT, e não só isso, mas também saber quais as contraindicações de cada um, né? No caso da propafenona, QRS largo, septo maior, o sotalol, cuidado com o QT, sempre lembrar que esses pacientes às vezes usam outras drogas, né? Outras drogas, eles vão usar outras drogas que aumentam o QT. Quando eu tenho sempre o cuidado de falar para pacientes que usam sotalol, por exemplo, que se for usar alguma outra droga que alguém vai dar para você, me liga para eu poder te orientar. Se te precisar muito do remédio que ele está precisando naquele momento, eu faço sempre eletro, entendeu? Mesmo que seja para ele poder me mandar, para eu poder medir o QT dele, aí, no caso de um antibiótico, por exemplo, entendeu? Tem que ser aquele antibiótico, então tem que cuidado com os eletrólitos desses pacientes. Nós estamos conversando de atleta hoje, sempre está de olho nesses eletrólitos. Às vezes, não são todos, mas esses pacientes usam alguns pré-treinos, eles usam estimulantes, a gente tem que pensar nisso tudo. A gente tem que sempre estar ligado. O que você está tomando? Pergunta ativamente. Está tomando o que a mais? Fala para mim. Qual a vitamina? Aí eles vão te dar uma caixinha cheia de coisas que às vezes fazem pró-arritmia, ele está tomando sotalol, é para baixar potássio. Tem diurético, então tem que ficar sempre de olho. Pergunta ativamente. Você está lidando com pessoas que, para ter arritmia, eu falo você tem que ter você tem que ter o substrato, mas você tem que também ter o trigger, e às vezes eles usam muito o trigger, né? A própria desidratação, o uso de drogas associadas, né? Às vezes até negócio para emagrecer, muito tempo no sol,
Diarreia, às vezes tem uma diarreia, alguma infecção. Então tem que tomar bastante cuidado com eles. Dá pra colocar em cada esporte, por exemplo, aquela parte pré-UFC para você desidratar. O UFC ele tem todo um cronograma para você fazer essa perda de peso num curto período de tempo. Então é um pouco menos pior, mas você vai para umas federações que não tem tanta regra, eles fazem isso com furosemida, fazem isso com espironolactona, fazem isso com sibutramina. Então, fora o que o leigo, né, o fake nerd fala que é o suco. Então, assim, toma um monte de veneno junto e dá problema, exatamente, porque isso tá na moda e tá em voga, então a gente tem que saber, tem que perguntar ativamente se tá usando anabolizante, se tá usando diurético, saber o que tá usando, e principalmente nas formas, como o Sábia falou, vem escondido ali, vem vitamina D, vitamina B12, vitamina C Diurético. e o diurético ali embaixo, 40 mg de furosemida, e aí ele vai perdendo peso e desidratando a beça. Isso quando não tem um pouco de hormônio tireoidiano junto, alguma testosterona. Drogas consideradas que são inofensivas, como a maconha, né? Que também aumenta a QT, a gente tem que lembrar dessas coisas, né? Tem distúrbio, ele tem atuação nos canais, então tem que pensar sempre, não é uma coisa inofensiva, né? Aí junta tudo. E aí a gente se empolga, né? Quase não gosta. Pensando na FA, você vai querer fazer um controle de frequência, por exemplo. Aí é um cara de meia idade, de 45 anos, e ele tá só fazendo beta. E a gente tem que lembrar que os esportes não são só alto rendimento. Então, assim, o cara pode estar fazendo, por exemplo, tiro ao alvo olímpico. Então, ele usando beta, às vezes ele bota a frequência dele muito mais embaixo, e ele vai muito melhor. Ele ganha medalha de ouro estadual, e tudo, em várias competições que não tem antidoping, por isso. E ele você pega no antidoping e fala: doutor, o que você fez comigo que eu perdi minhas medalhas no antidoping? Você tem que lembrar também que às vezes o remédio ele não pode tomar. E aí tem que ir na federação, brigar com a federação, que ele tem FA, então ele tem que tomar o beta-bloqueador. Isso serve para FA, serve para IC, por exemplo. Você tem que usar sempre o beta. Então, tem que lembrar que dessa vez seria uma coisa que você tem uma indicação de fazer o remédio, mas vai bater com o esporte dele. É interessante, tem várias séries. Doping, né? Que legal. Os atletas profissionais. Bom, gente, acho que já foi uma aula de fibrilação atrial. Vamos passar para a próxima doença. E o paciente que chega no consultório com pré-excitação ventricular, aquele paciente que às vezes tem as palpitações, né, tem diagnóstico ou de Wolff, ou às vezes só a pré-excitação da eletro. Como é que vocês conduzem em relação à atividade física? Vai esperar, por exemplo, fazer um estudo eletrofisiológico, uma ablação, ou dá para liberar esse paciente? Como é que a gente avalia isso? Não? Não, assim, na real, a parte mais difícil, eu acho, disso é na nossa realidade Brasil, né, cara? Tipo, se você for falar num país que nem os Estados Unidos, com uma maior facilidade, entre aspas, do mundo, você vai fazer a ablação dele com rapidez, né? Então, assim, você pensando em Brasil, você pensando num país, por exemplo, você tá lá no interior do Rio, tá lá em Búzios, num postinho de saúde pequeno. Aí você viu o Wolff, o médico já olhou para aquilo e falou: tem coisa estranha aqui, mas eu acho que não é Wolff não, nunca vi um Wolff. E aí ele viu que é Wolff. Mas até regular o paciente para um centro, para fazer estudo, fazer ablação, você vai ouvir várias e várias vezes que ele não pode fazer nada. Ele vai ficar lá sem fazer zero esforço durante um ano. E às vezes ele não era nem sintomático. Assintomático parou de fazer tudo. Então tá lá um ano sedentário. E aí que entra a grande questão, né? Que é o que não tem no livro, se ele pode ou não fazer esporte. Aí eu pergunto também, que a doutora sabe, eu acho que eu tô esperando outra aula. Chama o gabarito. Mas um exame que a gente não comentou, e que talvez poderia ser importante, um teste ergométrico, você acha que ajuda? Cabe aqui? Caberia em outras situações? Na via anômala? Bom, a via anômala no atleta, por exemplo, ele não pode ser liberado enquanto ele não faz o estudo eletrofisiológico. Tá? O estudo eletrofisiológico vai avaliar a chance que ele tem que ter morte súbita pela via, porque o problema da via é a morte súbita, né? Independente se ele é assintomático ou não, para ser atleta, não dá para ser atleta com via anômala, entendeu? Você está deixando muito trigger, uma coisa que não é legal. Nos assintomáticos, em geral, o estudo eletrofisiológico é classe 1. Entendeu? E ser atleta ou não. Só que para liberação para atleta, ele só vai ser atleta se você
ficar livre dessa via anômala, ou se ele tem uma via anômala que não dá morte súbita, que existe também algumas vias, conexões que não dão morte súbita. Só se você vê que ela está ali, mas ela não dá morte súbita. Mas isso só vai saber no estudo eletrofisiológico. Nos pacientes assintomáticos são atletas. Eles vão falar dos assintomáticos, e a maior dúvida são os assintomáticos. Eles são assintomáticos, eles querem fazer musculação, querem fazer seu crossfit, querem fazer seu beach tênis. Crossfit vai gerar dúvida. E assintomático. O crossfit é atleta, hein? O problema do crossfit é que tem as competições, né? Muita competição, às vezes, entre pessoas, né? Se empolga. Mas, viu via anômala, assintomático, vai fazer estudo eletrofisiológico e esse paciente vai ser liberado depois com muita segurança. E, geralmente, no estudo eletrofisiológico, eles vão ver todo o período refratário, vão ver se é mais de uma via, vão fazer a ablação, esse paciente está liberado. No sintomático, classe 1, sem dúvida também, mas o que confunde muito são os assintomáticos. Tá? Assintomático, independente se ele é atleta, se ele é sedentário, se ele é caminhoneiro, ele vai para o estudo eletrofisiológico. Tá? O teste ergométrico e o Holter, com o tempo, com os anos, ele foi perdendo a indicação, entendeu? Para poder você ver a estratificação, porque a gente usava antes, se você ver os guidelines antigos, você vai ver classe 2A, ele foi caindo até classe 2B, hoje em dia a gente não usa para estratificação. Né? A gente até usa para paciente que teve, fez ablação, não foi aquela ablação que segundo a via anômala foi embora. Foi aquela mais trabalhosa, ou foi uma lateral direita, que teve que esperar, recorreu, fez de novo. Aí você pode até usar o teste ergométrico, o Holter, para você reavaliar antes desse paciente voltar para a atividade, entendeu? Uhum. Mas fora isso, ele hoje em dia, para estratificação de risco, é classe 2B. Eu perguntei justamente porque, além de ter caído na nossa prova do fellow, justamente estratificação de risco, paciente com pré-excitação para exercício físico, tinha essa opção de teste ergométrico e tudo mais, mas isso é uma coisa meio antiga, né? Acho que estudo fisiológico para todo mundo. Né? Eu acho que o que confunde muito são os assintomáticos. Às vezes os assintomáticos, é assintomático, mas assintomático você não vai fazer a avaliação do mesmo jeito. É estudo eletrofisiológico. Excelente. Legal. Então, e naquele paciente que tem uma suspeita, ou às vezes até o diagnóstico de uma miocardiopatia hipertrófica, como é que a gente conduz? Ele pode fazer atividade competitiva e não competitiva? Gui, pode que quer começar? Não, pergunta difícil, né? A gente vai tentar primeiro, depois ver o gabarito. Mas, como a gente tinha visto antes, né? A gente fez aquele screening, ele bateu no eco, por exemplo, ficou pensando na cardiopatia hipertrófica. Então, você vai voltar lá, pergunta ativamente de novo em relação à história familiar, para ver se não teve nenhuma morte súbita em relação aos familiares de primeiro grau, que vai mudar muito nossa avaliação como hipertrófica. E aí, pensando na alteração hipertrófica, vamos botar na coisa mais básica, mais clássica, vamos ver um septo alterado, a gente tem acima de 13 ou de 15 esse septo, aí chegando até 30, acima de 30 a gente tem outros sinais de alarme também, mas vamos dizer entre 15 e 30. Você vê as alterações hemodinâmicas dele, tenta estratificá-lo, mas fato que, até que prove ao contrário, muito dificilmente você vai fazer ele uma atividade competitiva aqui no Brasil. Porque a gente tem uma legislação que tem como uma proteção, não é algo ruim propriamente, né? Porque tem uma proteção para evitar que esse paciente seja exposto a um risco maior de morte súbita do que a população normal, que realmente ele tem, por si só, pela hipertrófica, uma chance de morte súbita maior que a população saudável. E aí a gente, nesse meio tempo, pode estratificá-lo para tentar diferenciar em relação ao que a gente tem de mais maligno e mais benigno dentro dessa gravidade. Pensando, por exemplo, no teste genético, para a gente tentar entender se ele é um S5A, por exemplo, se ele é alguma outra variante que possa correr mais risco ainda, se ele tem outras alterações. Mas o que vocês vão adicionando aí a essa avaliação? Eu acho que se ele já tem o diagnóstico de cardiopatia hipertrófica, acho que a atividade competitiva ele está contraindicado.
Acho que antigamente era até qualquer atividade era bem restrito. Acho que bem mais tendo alguma liberaçãozinha ali para pelo menos o paciente se movimentar, vamos dizer assim. Sim, é um esporte leve, né? Mas acho que competitivo não pode. E aí entra a outra questão que você falou da profilaxia de morte súbita, da estratificação, né? Já é outro problema que a gente vai ter que avaliar também, se ele tem fator de risco, alguns red flags no sétimo de 30, uma obstrução importante, uma história familiar, se ele tem síncope, se ele tem disfunção ventricular, que é cada vez mais importante. O paciente hipertrófico que desenvolve disfunção é um sinal de alarme. Enfim, mas aí já entra a parte de profilaxia de morte súbita, pensar em CDI, e a parte de liberação para atividade física competitiva, não sei se tem mais alguma coisa para... A miocardiopatia hipertrófica, ela entra nas miocardiopatias, né? As miocardiopatias, em geral, elas vão entrar desde o início para reabilitação para cada uma, né? A miocardiopatia hipertrófica, vamos falar que 10 anos, 15 anos atrás, ela era extremamente restritiva, né? Independente, só pelo diagnóstico de hipertrófica, independente se ela era obstrutiva, se ela tinha septo maior que 30, se ela teve arritmia ventricular, era extremamente. Com o tempo a gente foi vendo com o estudo, juntou o teste ergométrico, teste ergospiro, foi o treinamento de reabilitação. A reabilitação ajudou muito nesse novo olhar para a miocardiopatia hipertrófica, basicamente foi porque eles eram isso que eles faziam, né? E nos estudos da reabilitação foram vendo que esses pacientes, não é assim que trata esses pacientes, eles podem ser liberados, mas dentro da reabilitação para cada um, para cada limite de cada um, para cada grau de hipertrofia, se ele tem arritmia ou não, se ele tem hipotensão ou não no esforço, se ele tem sintoma ou não, se ele tem obstrução ou não, isso tudo vai contar, né? E naqueles pacientes que não tem o fenótipo, que não tem a característica, não tem a doença, que tem só o genótipo, esses pacientes são liberados, né? Diferente de outros genótipos que a gente pode falar em outras miocardiopatias, se você quiser. Mas no hipertrófico, o genótipo, ele tem que ser, ele só tem o gene, ele pode ser liberado desde que ele seja acompanhado, desde que ele não tenha fenótipo nenhum manifestado, que ele pode ficar velhinho e não ter fenótipo, apesar da alteração genética, né? Excelente. Dá até um podcast à parte falar de CDI, atleta e hipertrófica, né? Mas não vou falar exatamente disso. Só um vídeo de curiosidade, é interessante em relação quando a gente fala de autonomia. Eu tento entender a autonomia o máximo possível para a gente poder liberar esse paciente, que às vezes é um cara que é atleta de alto rendimento. Então o cara gosta muito de treinar, e se você falar para ele parar de treinar, vai mudar drasticamente a vida dele. Tanto financeiramente quanto propriamente do gostar, né, do prazer pessoal dele. Então, por exemplo, eu acho interessante a gente até em quesito de aprendizado dividir, por exemplo, o Brasil e a Europa, a gente acaba tendo uma legislação parecida, então a gente não permite, pensando em Itália, por exemplo, por exemplo, nesse paciente que vai querer jogar numa liga italiana, ele não vai poder jogar. No Brasileirão ele também não vai poder jogar, mas, por exemplo, se ele for para a liga da Inglaterra, ele vai ser avaliado em relação à autonomia dele para ver se ele pode jogar. Da mesma forma que nos Estados Unidos, essa autonomia também é discutida de forma literalmente judicial e com todos esses detalhes em relação ao que ele quer fazer, e ele tem que se responsabilizar por isso. Mas visto que a gente está no Brasil, fica as informações anteriores que a gente estava falando, mas acho legal saber que a autonomia acaba sendo vista de cada país e cada hemisfério de forma diferente. Não pode se limitar, né? É o que ele falou. Se você não souber orientar esses pacientes adequadamente, eles vão fazer o que eles acham que dá para fazer. Então, esses pacientes vocês têm que chamar e reabilitar eles. Olha, vamos fazer todos os exames, você tem sintoma, não tem sintoma, você tem obstrução, você vai alcançar até o limite. Até para aqueles que são obstrutivos, você não vai limitar zero, né? Poucas coisas na ritmologia vai limitar esses pacientes a fazer exercício, mas você tem que saber orientar para eles não fazerem errado, né? Excelente. Então, já que tocamos na tecla, quais são as doenças que vão contraindicar de fato desse paciente fazer atividade física? Mesmo aquela atividade física que não é competitiva. Tem alguma doença que vocês, recebendo um paciente no consultório, você vai falar para ele, fica quietinho, fica sedentário, tá tudo bem, a tua doença realmente é muito grave? Nos casos da miocardiopatias?
Não, né? de todas as doenças, arritmias, tudo. Ali, eu não tenho uma coisa que não libere, tem o que você faz com orientação, né? Acho que das mais assim, a gente tem mais receio de liberar na parte de arritmia são as TBPCs, né? As taquicardias catecolamínérgicas, né? Essas são mais porque elas dependem do adrenérgico para poder, ela piora nessa situação. Então é na arritmia mais isso, e nas outras não tem, você tem a limitação para cada paciente, isso vai ser individual, o seu limite. É como na coronária, por exemplo, uma coisa bem longe da gente da arritmia, né? Até para coronária, aqueles pacientes que são anginosos, a gente sabe que eles se beneficiam com a atividade física. Então é cuidado para vocês não falarem, para não fazer nada, mas sim reabilitar esse paciente para ele fazer alguma coisa e com segurança, que esse é o nosso objetivo, né? Para ele fazer alguma coisa, porque você tem que pensar que ele tem que ter músculo, que ele tem que ter equilíbrio, né? E se você deixar e orientar mal, ele vai perder isso tudo, perde qualidade de vida e às vezes faz coisa errada que você não orientou, né? Porque você não orientou mesmo. Não é porque você orientou e ele não fez, é porque você não soube orientar ou encaminhar, porque esse grupo de pacientes tem que trabalhar com time. Não adianta você não trabalhar em time, porque esse pessoal vai entrar a medicina do esporte, vai entrar o grupo da reabilitação, que é importantíssimo, vai entrar a gente da cardiologia, se for, vai entrar o pessoal da válvula, e todo mundo junto trabalha bem melhor com esses pacientes, libera com muito mais segurança. Acho que vale ser tipo, a TVPC é o final, vamos dizer assim, dessa linha, mas acho que vale para o cardiologista clínico, que às vezes está ouvindo a gente assim, quando ouvir certas doenças, como também CAVD, que é cardiomiopatia arritmogênica de VD, ou de VE, Brugada, QT longo, certas doenças, mesmo com certos graus de limitação cada uma, encaminhar para um time que consiga ver ele de forma multidisciplinar. E aí, pensando em assistência, nem sempre esse paciente vai ser perdido. Então ele vai acompanhar com o seu cardiologista clínico de 3 em 3 meses, e ele vai fazer a reabilitação com um grupo e vai acompanhar com um ritmologista com uma frequência às vezes maior, de 6 em 6 meses. Então assim, para quem é cardiologista e às vezes fica receoso, poxa, eu vou mandar meu paciente pro arritmologista e vou perder ele. Não, claro que não. A gente, às vezes, como subespecialista, também não quer pegar paciente de ninguém, essa não é a ideia. E sim jogar no coletivo, jogar com um time multidisciplinar, para cada um ir somando, tentar ponderar isso tudo, principalmente para o cara que está fazendo esporte, né? Eu acho que, só para finalizar então, acho que não dá para taxar nenhum paciente, falar que ele nunca vai poder fazer nenhum tipo de atividade, até porque as avaliações elas são dinâmicas, a doença que o paciente pode ter ou tem, ela pode ser dinâmica, ela pode ser igual a gente falou no início, tem uma alteração no elétron, não tem nada no eco, não tem nada na ressonância, mas, por exemplo, uma cardiopatia hipertrófica, uma cardiopatia arritmogênica, ela pode progredir com o tempo, ela pode ser progressiva, e sua orientação, sua conduta, ela vai mudar de acordo com a sua avaliação periódica. Então, uma coisa que você falou numa consulta, você pode mudar na próxima consulta, entendeu? Então, acho que não dá para taxar ninguém e falar, essa doença não pode, acho que é reavaliação mesmo. E algumas doenças também, além dessa miocardiopatia hipertrófica, tem as cardiopatias arritmogênicas, como a AVD, por exemplo, que nesses casos, elas têm a liberação já limite, né, de 150 minutos por semana, você tem que dividir isso, é classe 2A, porque a gente sabe que laminopatia, CAVD, esses pacientes, se você liberar para atividades que sejam moderadas e vigorosas, elas podem desenvolver a doença, fazer arritmia ventricular antes até você acelera a doença, né? Então esses pacientes têm que ser orientados. Excelente. E só para a gente fechar essa conversa, então, acho que uma pergunta que vários cardiologistas devem ter paciente que tem um dispositivo implantável como um marca-passo ou um CDI, ele pode fazer atividade física? Como é que funciona essa questão? Vou pro meu famoso checklist, hein? Porque se você tem CDI ou marca-passo, quando eu recebo esse paciente, geralmente eles vêm sedentário, porque tem toda uma história atrás disso, né? Eu posso contar para vocês. Quando ele vem sedentário para mim, eu vou fazer a avaliação normal. Eu vou ver como é que é o coração dele. Marca-passo, para mim, eu quero saber se está funcionando ou não. CDI, eu quero saber se está funcionando ou não. Mas você tem que saber o básico.
Você sabe, ele tem, como é que é a base dele, se ele tem coração bom, se ele não tem coração bom, ele tem sintoma quando faz exercício, ele não tem sintoma, que é isso que vai definir. Ele tem arritmia, se ele faz exercício, se ele não tem arritmia, qual é a cardiopatia dele, porque é isso que vai definir se ele vai ou não. E não é um dispositivo que vai definir se ele vai ou não para praticar e qual o nível de atividade que ele vai praticar, né? A gente tem paciente que marca passo que faz tênis, a gente tem marca passo que faz qualquer esporte. Tem vários estudos hoje em dia. Qual a preocupação do pessoal com marca-passo antigamente era que esses pacientes, a preocupação maior é sempre a disfunção do eletrodo, né? O movimento de repetição, tudo. Isso com o tempo foram fazendo estudos, a gente viu que tem um estudo em atleta, inclusive, que só com atletas com CDI, vários miocardiopatias e doenças, são vários, tá? Que mostrou que esses cabos, apesar desses pacientes atletas, eles não estragavam, não foi esse o objetivo primário, tá? Do estudo. Mas com o tempo ele viu que esses eletrodos duram 10, 20 anos, eles vão diminuindo a curva deles de sobrevida, né, desses cabos. E ele viu que neles é bem parecido. Entendeu? O que você tem que ver nesses pacientes, quando você tem um paciente virgem, ele não tem marca-passo, ele não tem CDI, aí você vai ter que ver desde o início. Qual é o esporte que ele pratica, né? Onde ele vai ser colocado, né? Qual a doença que ele tem, porque às vezes você pede, o cirurgião, eu falo assim para o cirurgião, bota ou do lado direito, ele usa muito esse braço, ou cuidado, esse paciente é atleta, viu? Vamos pegar... tirar a clavícula e a primeira costela, que dá muitas lesões de eletrodo, vamos tirar um pouquinho dessa região, né? Isso tudo eu falo para eles. Se eu não... Os CDI subcutâneos, por exemplo, que não tem de estudo deles ainda, como que eles vão durar em relação a trauma, né? Porque eles são subcutâneos. Então, para liberar esses pacientes, dê o básico. Esquece que ele tem marca-passo. E a segunda parte desses pacientes que você tem que avaliar, quando eles forem fazer atividade física, principalmente os jovens, porque os idosos vão bem, né? Porque eles vão ao limite de frequência. Os jovens é o problema. Porque o que acontece, hoje em dia não acontece tanto mais, é que os jovens eram programados mais ou menos igual ao idoso. E ele quer fazer atividade física, ele vai voltar para atividade física. Então, você vai ter que ajustar a programação de marca-passo para ele fazer atividade física, entendeu? E você pode ver isso como? Você pode ver isso no Holter. Eu sempre peço, mesmo que não tenha sintoma, como é que está o funcionamento desse marca-passo nas 24 horas. Teste ergométrico ajuda muito. No teste ergométrico você vai pegar o bloqueio atrioventricular eletrônico, né? O venquibo eletrônico, por exemplo, é lá que você vai corrigir. Às vezes eu já peguei, inclusive publicamos acho que uns 3 anos, foram 3 pacientes, inclusive, que chegaram até mim, jovens, que queriam tirar o marca-passo, porque a qualidade de vida deles seja assim. Por quê? Simplesmente corações normais, mas BVT, né? Corações normais, BVT, eles podem fazer tudo o que eles querem, né? Desde que eles façam com orientação. E era só a questão de teste ergométrico, tinha vários, eu posso fazer um exemplo desse paciente, tinha vários testes ergométricos, todos com BB eletrônico, e tinha sintoma, ele tinha pré-síncope, então ele não conseguia fazer as coisas nice, ele fazia crossfit na época. E era só programar, e a vida dele voltou ao normal. Entendeu? Então, aí para esse paciente, o que o cardiologista fez? Deu beta-bloqueador, para ele não aumentar a frequência. E ele não aumentou a frequência, ele não fazia BV eletrônico. Você entendeu? O cardiologista até fez o diagnóstico, mas não tratou direito. Deixa ele fazer o que ele quer, se ele puder, né? Ver o coração dele, mas programa direito. Ou pede para alguém programar direito. Entendi, super esclarecedora essa resposta. Eu agradeço aos 3 pela participação, foi uma honra discutir esse tema com vocês, foi excelente. Muito obrigado, Lucas, pela honra de estar com vocês no primeiro podcast. Isso aí é a grande honra. Te agradecer todo o time do Cardio Trials para até os próximos podcasts. Com certeza, e temos certeza que vamos fazer mais parceria com o Via de Saída Cast. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Gostei bastante. Show de bola.